Tudo bem, meus amigos? Muito bom dia! Uma quinta-feira maravilhosa, 4 de setembro de 2025. Estamos cruzando uma semana maravilhosa, uma semana mágica, uma semana em que estamos recebendo visitas ilustres aqui na nossa Casa das Manhãs, a Casa do Zoom. O Zoom virou a nossa Casa das Manhãs, né? Todos os dias, há mais de precisamente um ano e meio, eu acredito que seja, a gente está nessas manhãs conversando e dando informações preciosas. Falamos de coisas maravilhosas semana passada, sobre o poder de como é estar realmente entusiasmado por uma ideia. Falamos também sobre como é ser persistente, manter-se no foco do seu negócio. Falamos como lidar com as pessoas gentilmente, discordar com elas sem que haja confronto. Falamos também sobre o poder de elogiar as pessoas e vamos colocando isso em prática relacionado ao livro Como Fazer Amigos e Vencer Pessoas. E esta semana entramos em um dos temas importantes e principais para qualquer pessoa. Um objetivo principal definido. Hoje, quinta-feira, meus amigos, hoje, quinta-feira, tivemos. Vamos recapitular, São Francisco, o que aconteceu aí? Segunda-feira tivemos aqui Pati Oliver conosco, não foi? A Morena Foi. entusiasmadíssima. Na terça-feira, a nossa Imperial esteve aqui nos brindando com informações preciosas. Na quarta-feira, como diz o cantor, Serginho Santos esteve aqui conosco também, contando história maravilhosa, nos entregando seu coração. Então estamos agraciados. E hoje também já está aí presente na sala, né? Alguns conhecem, outros não, mas quando eu vi ela foi no meu primeiro resort. E eu olhei e o pessoal dizia assim, chamava ela de Furacão. Furacão, eu disse, quem é essa pessoa que ao falar com ela, você fica inspirado. Ao ouvir a história dela, o coração treme. E ontem, olha que maravilha, ela está com o coração aquecidíssimo, porque ontem à noite, Renata Battaglini, que foi aquilo, hein? Você e o Wagner Dias deram realmente um show. Fiquei na sala até os últimos minutos ali, mesmo com coisa para fazer aqui no celular e eu aqui mexendo e trabalhando. E ali, porque foi realmente interessante. Renata, muito bom dia, mas antes de dar bom dia para vocês, espera aí, deixa eu fazer uma coisa, senão o pessoal briga comigo aqui. Deixa eu falar, bom dia, seu Valdemiro, Francisco, Malu, Madalena, Patrícia, Cida, a Leandra Fava, Terezinha, Rosana, Cida Miranda, Leni e José Marcos. E esse pessoal aí conosco todos os dias. Renata Battaglini, muito bom dia. Desde já, muito obrigado por estar aqui, por vir aqui nesta manhã maravilhosa. Pessoal, salva de palmas para ela. Antes dela falar, gentilmente, ela atendeu o meu chamado e veio aqui para falar conosco. Bom dia, querida! Bom dia, bom dia, bom dia! Meu Deus, que honra, né? Eu que tenho que agradecer. Realmente foi um convite que, nossa, me deixou surpresa, Israel, porque, gente, isso é maravilhoso, né? A gente fala que a Atlântica Natural realmente nos proporciona um bônus que nenhum outro lugar tem, que é o bônus da amizade, né? E isso a gente tem que cultivar mesmo e agradecer a Deus todos os dias. E o Israel, sim, a gente se conheceu num resort em 2022, 20, 3, 20, 23. 23, 2023. E é isso, gente, que maravilha, que bom poder estar aqui. Muito obrigada, Israel. E por Isso. que trazer você aqui? Pois você tem uma história interessante. Você é o sinônimo de como tem que ser a condução das coisas. Olhar para você é olhar a Atlântica Natural em movimento, sabe? Também me emociona em dizer isso, porque é esse o nome do jogo, né? É ver, olhar, ver os vídeos, é um pouco assim que a gente acompanha, estar realmente em movimento e entender na prática como é ter um objetivo para avançar. E você tem isso muito claro na sua vida. E eu queria que você contasse um pouco para a gente aí da sua história, do seu jeito, e colocasse dentro essa palavra objetivo principal definido, porque ao definir isso,
nós temos um direcionamento para a nossa vida, Renata. Você falou tudo, Israel. Se a gente não tem o objetivo, né, não faz nada, porque para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve, né? E eu acho que isso na minha vida só é assim porque eu passei por um desafio muito grande, né? Então, acho que algumas pessoas já escutaram a minha história, mas vou ser bem breve aqui e contar para vocês o que é, porque às vezes eu percebo que algumas pessoas passam por algum determinado desafio, que é normal no ser humano, né? Nós temos desafios diários, mas o que importa é como que a gente lida com esses desafios diários, porque faz parte do nosso crescimento. Então, enquanto a gente não é desafiado por Deus, a gente não sabe a força que tem. E eu tive alguns episódios durante a minha vida que me desafiaram muito. Então, hoje, algumas pessoas sabem da parte da experiência de quase morte, né? Mas antes disso, eu tive vários desafios de passar fome, de perder pai, perder mãe, perder minha única irmã, passar por um feminicídio. Então, foram coisas que me desafiaram muito, né? E o que aconteceu? Como que a Atlântica surgiu na minha vida? Justamente quando eu quase morri, em dezembro de 2021. Então, eu sempre tive asma, sempre fui uma pessoa muito doente. Eu acredito, sim, que por conta de toda essa carga emocional, desses desafios todos, né? E, e em dezembro de 2021, realmente, essa asma veio com força. Foi muito devido ao que eu passei na pandemia, porque eu sou massoterapeuta. E na pandemia, o que que aconteceu com quem era autônomo, né? Simplesmente parou de viver. E para mim, gente, penso que é não ter rede de apoio. Sem pai, sem mãe, sem irmã, né? Então é tudo sozinha. Então foi um momento realmente muito desafiador não poder trabalhar e o emocional ficou todo mexido. E aí o corpo deu sinais em 2021. Então, quando eu tive essa crise de asma em 2021, realmente o corpo já estava no limite. Então, não teve jeito no pronto atendimento. Eu fiquei um dia inteiro tentando ali controlar a crise. Não teve jeito e eles tiveram que me entubar. E aí eu fiquei vários dias na UTI, vários dias. E quando eu saí da UTI, Israel, eu lembro que a única coisa que eu queria era uma coisa muito simples. Eu só queria tomar banho, lavar meu cabelo, escovar meu dente. Porque na UTI a gente é privado disso, né? A gente não tem isso. Então, para muita gente, isso é uma coisa tão banal que a gente faz todos os dias, até de uma forma automática. Só que para mim, não. Para mim, aquilo era um presente de Deus naquele momento. Eu poder estar num banheiro de verdade, tomando um banho de verdade, lavando meu cabelo de verdade, escovando o dente de verdade. Então, ali eu percebi que realmente eu tinha mais uma chance, né? Mais uma chance de fazer mais e melhor pela minha vida. E ali eu entendi que o primeiro passo era me cuidar, porque com saúde eu sei que eu faço. Só que sem saúde, gente, a gente não é nada. E aí eu comecei a pesquisar como que eu poderia melhorar minha saúde de forma natural. Porque me deram tanto remédio na UTI, que meu organismo entrou em colapso. Então, tudo aquilo que era bom ficou ruim. Tudo, gente, tudo que vocês podem imaginar. Então, meu organismo estava em colapso e eu precisava realmente cuidar de mim, porque, como eu falei para vocês, eu não tenho ninguém. Então, eu não tenho marido, né? Eu sou uma pessoa solteira, não tenho mais pai, mãe, irmã, ninguém. E às vezes, quando a gente passa por um desafio e tem rede de apoio, muitas vezes a gente não valoriza. Mas quando a gente está numa cama, doente, com sede, gente, com sede, não tem um ser humano para pegar um copo d'água para você. Aí você percebe quanta força você tem, porque você é obrigado a levantar da cama e buscar um copo d'água para matar a sua sede. Então, gente, primeira coisa, valorizem muito quem está do seu lado.
com todos os defeitos que essa pessoa possa ter, mas valorize. Valorize, porque quando a gente fica doente, a gente fica muito frágil, a gente fica muito debilitada. E quando a gente tem uma pessoa que pelo menos traga um copo d'água, você se sente amada, você se sente acolhida. Então, essa força, gente, eu tive que encontrar dentro de mim, com oração, acreditando em Deus e sendo grata todos os dias, porque Ele me deu essa oportunidade. Então, quando eu conheci a Atlântica Natural, eu só queria conhecer os produtos. Eu não queria fazer o negócio, gente. Eu não sou uma pessoa do multinível. Eu tive uma breve experiência em uma única empresa, mas foi uma empresa que me quebrou financeiramente. Então, eu não queria, porque eu tinha traumas, como muitas pessoas têm. Mas eu falei, eu vou entrar para consumir, porque eu precisava tentar. Gente, eu precisava tentar ser saudável novamente. E aí eu comecei a usar os produtos, comecei a me sentir melhor. E aí, quem é aqui de São Paulo sabe, a gente eu tô perto, eu tô no Guarujá, eu tô a 1h30 de Mogi, onde é a nossa sede. E aí, naquela época, teve um treinamento de ozônio. E eu não sabia nada de ozônio, né? Sabia da ozonioterapia, porque enquanto terapeuta integrativa a gente acompanha, né? Mas do óleo eu não sabia nada. E eu falei, gente, eu preciso conhecer, porque isso pode me ajudar também, pode melhorar a minha saúde. E aí, gente, olha só, imagina o que é um autônomo, como eu, massoterapeuta, em 6 meses tendo 3 internações, ou seja, 6 meses sem trabalhar. Será que eu tinha dinheiro? Não tinha, gente, não tinha. Eu estava no fundo do poço, literalmente. Mas eu tinha uma grande rede de amigos. Eu tenho grandes amigas, graças a Deus. E essas amigas, elas faziam vaquinha para me ajudar com o básico. Comer, comprar remédio, porque eu gastava mais ou menos uns R$ 1.200 na farmácia todos os meses. E aí, eu tinha uma conta de luz para pagar e eu tinha dinheiro. Eu até me emociono, gente, porque foi uma fase bem desafiadora. E aí, eu tinha R$ 90 para pagar essa conta de luz. Quando surgiu esse treinamento de ozônio, a van daqui do Guarujá para Mogi era R$ 80 reais. E aí eu fiquei olhando para aquela conta de luz e pensando no que minhas amigas iam falar, né? Porque afinal de contas, elas que me emprestaram o dinheiro. Só que no fundo aqui, ó, no coração, no fundo da minha alma, eu senti uma vontade tremenda de ir nesse treinamento para conhecer o ozônio. E foi o que eu fiz, gente. Eu deixei essa conta de luz de lado e eu fui para Mogi. Chegando lá, quem deu esse treinamento, quem falou muito do ozônio, foi o Cassiano Escudeiro, que é o que faz os nossos laudos laboratoriais. E aí o Cassiano Escudeiro disse que a eficácia desse produto ele nunca tinha visto no mercado, porque ele que faz o laudo de todos os produtos que são lançados no mercado, né? Das empresas sérias que procuram para fazer um laudo. E aí eu fiquei assim encantada, falei, gente do céu, será que esse produto faz tudo isso mesmo? E é óbvio que eu comecei a testar. Então, gente, só para resumir essa história, em pouco tempo eu comecei a me sentir mais forte, as minhas crises foram espaçando, eu comecei a não ter tanta dificuldade para respirar, porque, gente, respirar é uma coisa automática que a gente faz. Só que quando você não tem o ar, não é automático, você tem que puxar, tem que forçar, né? E eu usava 2 bombinhas de asma todos os dias. Eu usei por 54 anos, tá, gente? Eu vou fazer 57 agora. Então, eu comecei a ver que o meu pulmão estava ficando mais forte, que eu estava conseguindo ter um pouco de paz. Era paz, gente. Eu só queria ter paz para respirar e voltar a viver. E aí, quando eu entendi que esses produtos estavam me entregando isso, eu parei
mais uma vez para agradecer a Deus, porque foi Ele que colocou essa oportunidade no meu caminho, e eu entendi que eu não poderia ficar calada, que as pessoas tinham que conhecer a Atlântica Natural, porque assim como eu estava melhorando, gente, tem milhares de pessoas doentes. Quantas pessoas a gente conhece que estão doentes? E eu falei, nossa, eu tenho um produto que pode ajudar. E foi assim que eu comecei, a minha trajetória na Atlântica foi assim. Como eu falei para vocês, eu nunca fui do multinível, só que eu tinha tanto desejo de ajudar as pessoas, como eu estava sendo ajudada, que em 3 meses eu bati meu diamante, 4 meses eu bati meu diamante elite. Foi nessa época que eu conheci o Israel. E aí, gente, eu vou falar para vocês, era uma coisa tão grande dentro de mim que eu tinha vontade de falar com todo mundo. Eu saía falando e falando, 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 e o resultado ele veio. Só que existe uma coisa na vida da gente chamada inteligência emocional. E aí o que eu vou contar para vocês aqui eu pouco falo. A saúde estava melhorando, né? O meu físico estava melhorando. Só que a cabeça da gente às vezes ainda fica um pouco bagunçada, porque são muitos desafios, né? E às vezes a gente não sabe separar o profissional do pessoal e aí vira uma bagunça. E aí, quando eu fui no resort, que eu conheci o Israel, eu não estava num momento feliz dentro da Atlântica. Eu tinha tido. Eu fiquei chateada com uma pessoa, tinha tido uma situação que não me deixou feliz. E aí, naquele momento, eu não tive a inteligência emocional para entender o que era o processo, o que era o profissional e o que era o pessoal. E aí, simplesmente, eu falei: vou embora. Simplesmente, eu falei: eu não quero isso. Eu já passei por isso, isso, isso na minha vida, eu não quero passar por mais isso. E fui embora. Gente, eu saí da Atlântica Natural, já como Diamante Elite, lá atrás, né? Nessa época, em 2023, e eu fui embora. Fui embora, eu sou aromaterapeuta, e aí fui para uma empresa que eu não preciso falar nem o nome, que vocês já sabem, né? Pelo que eu falei aqui, mas porque o óleo essencial fez muito sentido na minha vida. Só por isso, gente. E eu fiquei 8 meses fora da Atlântica Natural. Perdi tudo aquilo que eu já estava construindo, gente. Eu simplesmente abandonei. E aí, no começo do ano passado, o Juliano Rocha me ligou. E aí eu conversei com o Juliano tal, e eu voltei com a graça de Deus. E eu vou falar para o Juliano falar para vocês exatamente o que eu falei para o Juliano. Juliano falou assim para mim: pô, eu não estou vendo você postar, Renatinha, o que está acontecendo? Não estou vendo você postar nada da outra empresa, não sei o quê. Não, Juliano, é temporada. Temporada aqui no Guarujá, a gente trabalha muito com massagem, tá tudo bem. E não estava, né, gente? O Juliano é uma pessoa extraordinária, super inteligente, e ele sabe de tudo que acontece. E eu falei: tá tudo bem, não sei o que, ele volta para cá, volta para cá. E eu falava assim: Juliano, como é que eu vou voltar? Na minha cabeça não tinha possibilidade de eu voltar, porque eu já tinha deixado tudo para trás, né? E ele falou: voltando, voltando, simples assim. E, gente, o que eu falei para ele naquele momento foi o seguinte: falei para ele assim, Juliano, sabe quando você tem um grande amor na tua vida? Que é aquele amor que faz o seu coração vibrar, é aquele amor que te dá paz, que te dá alegria, e por algum motivo esse relacionamento não dá certo, e aí você se separa e começa a namorar outra pessoa, essa pessoa você vai lá, você fica, você namora, você passeia, dá uns beijos, mas não é a mesma coisa? Era assim na minha vida, gente. Eu estava em outra empresa que não estava, gente, não me preenchia. E aí eu lembrei do grande amor que eu tinha pela Atlântica Natural, porque essa empresa me devolveu vida. Gente, você tem noção? Essa empresa me devolveu vida. Se eu hoje sou o que sou, eu devo à Atlântica Natural. E naquele momento eu aceitei o convite do Juliano para voltar. Isso foi em fevereiro. E aí, de fevereiro a outubro, eu bati meu duplo diamante. Por quê, gente? Pelo objetivo, por saber onde eu queria chegar.
Óbvio que a gente tem os desafios, sim, todos os dias. É óbvio que às vezes dá vontade de desistir todos os dias, mas, gente, não façam isso nunca. Não façam, não cometam o erro que eu cometi, porque lá atrás eu cometi o erro de ter deixado. Se eu tivesse continuado, eu estaria aqui muito maior do que eu estou hoje. Eu já teria conquistado muito mais coisas do que eu conquistei, mas eu sei que aquela humildade que eu tive para recomeçar é a humildade que eu tenho todos os dias para recomeçar. Porque eu sei que, às vezes, recomeçar é mais difícil do que começar. Aí é que entra essa inteligência emocional, de você saber para onde você quer ir, saber o que tem que fazer. E, gente, uma coisa que eu falo para vocês, movimento, é um movimento. São as caseiras, são, sabe, os alinhamentos. Eu sou uma pessoa que eu estou muito com a minha equipe sempre. Quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que a gente está sempre junto, está sempre fazendo coisas, está sempre aí nos seminários, enfim, qualquer lugar, porque é isso, a gente mostrar para essas pessoas que existe sim uma vida além da caixa. Porque eu falo que a gente vive numa caixa. A gente acha que a nossa vida está resumida a essa caixa. Só que quando a gente mostra para as pessoas que tem vida além da caixa e as pessoas se permitem fazer o nosso negócio, aí o resultado vem. Então, gente, o meu único objetivo aqui dentro é realmente continuar saudável, continuar viva e trazer isso para outras pessoas através dos nossos produtos. E eu sei que tem muitas pessoas aí fora que precisam da gente, que precisam dos nossos produtos, que precisam da nossa oportunidade, que precisam de dinheiro. Gente, porque você não ter saúde e não ter dinheiro, você não tem vida. Não tem como uma pessoa estar feliz se não tem, né, os pilares necessários da vida. E, gente, saúde e dinheiro é tudo para o emocional de uma pessoa. Então, a gente tem tudo aqui dentro. E tem pessoas que não falam. E eu falo que nossa empresa ela tem um grande defeito, gente. Nossos produtos têm um grande defeito, porque eles não falam, né? A empresa não fala, os produtos não falam. E se a gente não abrir a nossa boca para falar, as pessoas vão continuar não conhecendo. E se vocês analisarem, a Atlântica Natural está completando 5 anos agora, mas, gente, quantas pessoas a gente conhece que nunca ouviram falar de Atlântica? Então, é nossa obrigação falar para todo mundo que essa bênção existe, porque a Atlântica Natural é bênção na vida das pessoas, trazendo saúde, trazendo bem-estar, trazendo uma virada financeira. Porque, gente, olha o que ela faz com a vida das pessoas. Olha o bônus que a gente tem aqui dentro. Às vezes você ainda está no comecinho, ainda é um bronze, um prata, um ouro, talvez ainda não visualize isso. Mas a partir do diamante, gente, começa a ser um bônus assim que muda uma vida. Porque a grande maioria da população brasileira não ganha o que um diamante ganha. Então, quantas vidas a gente pode ajudar, quantas famílias a gente pode ajudar. E o mais legal é a gente saber que não para no diamante. Que eu posso virar um elite, um duplo, um triplo, um imperial, porque só depende do quê? Da gente, do nosso trabalho. Então, gente, é o movimento. A gente só encontra as pessoas no movimento. Não tem outra forma. Ninguém vai bater na sua porta e falar assim: oi, você que é da Atlântica Natural, eu queria me cadastrar com você. Não. A gente tem que se movimentar. E a gente tem que se movimentar com clareza de raciocínio. Para onde eu quero chegar? Quantas vidas eu quero impactar? Porque, gente, é essa pergunta que a gente tem que fazer. Porque o PIN, ele é consequência. Quando a gente começa a ajudar as pessoas, você começa a crescer automaticamente. Então, o PIN, ele é consequência. Óbvio que a gente tem que ter uma meta, é óbvio que a gente sabe onde a gente quer estar ali no palco da convenção, sim, mas o importante é impactar vidas. Eu não gosto muito de falar só essa coisa de PIN, de PIN, de PIN, de PIN. Sabe por quê, gente? Porque o nosso negócio, ele não pode ser um negócio como se fosse uma corrida. Aqui, cada um tem seu ritmo. Não é para ver quem chega primeiro, entende?
É para ver quem faz com constância, com persistência, com verdade no coração. Então, eu não gosto quando as pessoas comparam. Ah, fulano de tal chegou aí no tal PIN em tantos dias. Gente, eu não gosto, porque cada um tem seu processo. Tem pessoas que chegam na empresa já com anos de bagagem. Tem pessoas que chegam agora sem saber nada do negócio. Então, não dá para comparar, gente. Cada um aqui tem um processo. Então, você que ainda é novinho, entenda isso. Você vai chegar. É só você ter foco, constância, persistência, pensar no próximo, agradecer a Deus todos os dias por essa oportunidade maravilhosa que a gente tem na Atlântica Natural e fazer o seu bem feito todos os dias. É isso, gente.